Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde. Eu sou a enfermeira Yara Neves Vieira Cavalcante, sou enfermeira assistencial, atuo em unidade de urgência e emergência, sou mestranda em enfermagem e cuidados em saúde pelo programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Sou membro pesquisadora do Grupo Gerir. É um grupo de pesquisa que realiza estudos sobre o erro humano e o trabalho em enfermagem. E hoje venho trazer para vocês essa palestra que abordará um tema sobre as reflexões sobre a segurança do paciente e a precarização do trabalho nas organizações de saúde. O objetivo dessa palestra será refletir sobre os desafios dos trabalhadores de enfermagem nos cuidados em saúde acerca da segurança do paciente diante do cenário de precarização do trabalho nas organizações de saúde. Erros médicos afetam 138 milhões de pessoas por ano, diz a OMS. No ano de 2019, a OMS divulgou poucos dias do primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente, que mais de 138 milhões de pessoas são afetadas anualmente por erros médicos e 2,6 milhões morrem por esta causa. Diante deste problema, algumas instituições hospitalares estão ficando cada vez mais preocupadas em tentar garantir um atendimento de qualidade aos seus pacientes. E o que seria esse atendimento de qualidade? Esse atendimento seria prestar atendimento que favoreça segurança nos cuidados e que possa evitar que ocorra danos, né? Que propicie favorecer cuidados seguros na assistência. E, diante desse contexto, a segurança do paciente tem recebido um destaque mundial com implementação de medidas de prevenção à exposição aos riscos e aos danos aos pacientes decorrentes da assistência à saúde. E daí percebeu-se, a partir disso, surgiu a necessidade de mudança na formação e atuação de profissionais e serviços em todo o mundo. Mas o que é a segurança do paciente? A OMS corresponde que é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. E dando continuidade, vamos conceituar o que seria incidentes. Incidentes são eventos ou circunstâncias não esperadas decorrentes do cuidado prestados, não associada à doença de base que pode resultar ou resultam em um dano desnecessário ao paciente. E logo em seguida veremos também o que são circunstâncias notificáveis, incidentes sem dano, quase erro e evento adverso. O incidente sem dano. O incidente sem dano, ele ocorre, atinge o paciente, mas não é detectado a ocorrência de um dano, ou não chegou a causar um dano. Um exemplo, um profissional ele instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo
aquele que deveria recebê-la, mas o sangue é compatível e o paciente não desenvolveu nenhum tipo de reação, apesar de ter ocorrido o incidente. Circunstância notificável. É uma situação em que existe o potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu. Um exemplo. Na unidade de trabalho, a escala de profissionais está devasada. Devasada, ou seja, bem escassa, né? E não compatível, não está de acordo com a quantidade de pacientes, né? Uma alta demanda, existe uma alta demanda ali de pacientes naquele setor e a escala está bem escassa, não é uma escala que supre as necessidades, a demanda ali daquela unidade, mas que mesmo assim não aconteceu nenhum incidente. Apesar dessa escala estar devasada, não chegou a ocorrer nenhum incidente na unidade. Um evento adverso. O incidente que resulta em dano ao paciente, obrigatoriamente, o profissional instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo e aquele que deveria recebê-la, e o paciente desenvolve uma reação febril, ou seja, é instalado concentrado de hemácias, né? Corretamente para o paciente certo, a mesma tipagem sanguínea, mas, consequentemente, o paciente desenvolveu uma reação febril durante o uso. Isso é considerado uma reação adversa, é um dano inesperado resultante de uma ação justificada, no qual o processo correto foi seguido para o contexto que o evento ocorreu. Então é importante ter essa observação que estamos sujeitos e propícios a isso, que são eventualidades, reações adversas que podem acontecer. O quase erro. O quase erro é o incidente que não chegou a atingir o paciente. O profissional ele chega a preparar uma bolsa de sangue para um paciente homônimo e aquele que deveria recebê-la, mas percebe a falha antes da instalação, ou seja, o enfermeiro vai instalar um concentrado de hemácias, ele vai instalar para um paciente X, para João, só que aí ele percebe que a identificação está incorreta. Ele percebe que o paciente dele é João Pedro, só que na identificação ele percebeu que está escrito João Paulo. E aí ele identificou o erro e não chegou a realizar a instalação do concentrado. E aí foi um quase erro. E saiu na mídia. O que é que a mídia divulga? Notoriamente tem se percebido que a mídia publica, em sua maioria dos casos, os erros e falhas cometidos em unidades hospitalares ocorridas nas organizações de saúde cometidas por profissionais de enfermagem, né? Como podemos observar em uma dessas publicações, enfermeira erra e recém-nascido morre em Porto Alegre. Em São Paulo, denúncia de erro médico, família diz que medicação foi aplicada de forma errada.
No G1, o G1 destaca que auxiliar de enfermagem admite ter injetado vaselina líquida na veia da menina Stephanie. Enfermeira é presa após errar medicação. E, como também destacamos aqui, uma ocorrência em que uma enfermeira de 24 anos de Recife morre após pedir remédio para cólica e recebe injeção de ressuscitação cardiopulmonar. E o Hoje em Dia destaca: difícil de provar, 700 mil pessoas são vítimas de erros médicos por ano no Brasil. Então, todos os humanos, eles cometem erros, né? Muitas ações em saúde são complexas e incertas. Muitos erros, eles são resultantes, seja do sistema, seja de falha no processo, seja de um treinamento inadequado, uma longa jornada de trabalho, falhas administrativas e operacionais. Então, existem múltiplos fatores, né, para que se chegue à ocorrência de um erro. Mas afinal, o que é o erro humano? O uso não intencional é um ato não intencional de um plano incorreto para alcançar um objetivo. Isso é o erro do planejamento, conforme Hanson. Ou também a não execução a contento de uma ação planejada, que é o erro de execução. E dentro ainda do conceito guia do erro humano, são realizados dois tipos de abordagem, que é a abordagem pessoal. A abordagem pessoal é conhecida como uma abordagem individual, de natureza individual. É uma abordagem mais hegemônica, centrada nas falhas ativas. Essas falhas ativas são, na maioria das vezes, cometidas por profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, e é baseada na gestão pelo medo, ou seja, é realizada uma abordagem punitiva. Mas já a abordagem sistemática é a interconexão de múltiplos fatores em diferentes níveis da organização, as condições produtoras do erro. Essas condições produtoras do erro são as condições latentes, né? Como são conhecidas, através das condições de trabalho mesmo. E também é baseado na cultura da segurança. O que seria baseado nessa cultura de segurança? Seria aprender com os erros e abordá-lo de modo não punitivo, e sim como um aprendizado, né, através do erro, de como se chegou, o que levou, quais motivos levaram a cometer esse erro, né? É analisado toda a estrutura, tudo o que houve por trás para ter chegado a esse erro, e depois são implementados, né, estratégias que possa corrigir essas falhas para que não se repita o mesmo erro. O cenário de precarização do trabalho. O cenário, né, como a gente pode observar nessas ilustrações, né, há um cenário, a primeira imagem demonstra um cenário de superlotação em uma unidade de urgência e emergência. E logo na lateral, a terceira imagem
evidencia, né, uma enfermeira fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, tentando dar conta, né? E aqui destacamos na imagem maior, a imagem centrada, o destaque, né, dessa divulgação. Sobrecarga de trabalho na enfermagem desde dezembro de 2021. Isso está bem atual, bem recente, né? Esse dado demonstra que 81,7% atendem mais pacientes, 40,9% sofrem agressões verbais e 33,7% jornada de trabalho aumentou, né? Então, é importante que possamos observar que tanto a jornada de trabalho aumentou, passaram a atender mais pacientes do que dentro dos padrões normais, e à medida que aumentou essa demanda de cuidados, de superlotação nas unidades também, aumentou também um certo percentual de agressões verbais contra esses profissionais. E a realidade, né? Dando continuidade de acordo com a realidade atual, destacamos uma notícia aqui relacionada que enfermeiros dormem em colchão no chão dentro do hospital de campanha do Maracanã. Ou seja, aqui podemos observar que esses profissionais não tiveram um descanso digno e que é direito da categoria, é direito possuir um descanso e também ser respeitado o tempo de descanso. Logo na próxima imagem, observamos: sobrecarga de trabalho coloca em risco a vida de profissionais de enfermagem. O que chama a atenção, o que ressalta aqui nessa notícia, né, são vários fatores relacionados que favoreceram a isso, ao risco de vida dos profissionais de enfermagem, tanto pela exposição, tanto pela sobrecarga, pelo desgaste. Isso são múltiplos fatores, né, que levam a essa problemática. A próxima imagem destaca: na linha de frente do combate à Covid-19, profissionais de enfermagem sofrem discriminação e depressão. Isso tem sido também um desafio diário desses profissionais lidar com isso, com a discriminação e sofrer depressão diante do cenário que é vivenciado. A próxima imagem, a notícia divulga que profissionais da enfermagem de Rio Largo reclamam de assédio moral. Então, não basta só dar o melhor de si. Os profissionais, além de dar o melhor de si, estando na linha de frente, também sofrem cobranças e são vítimas de assédio moral. É isso que acontece. Na próxima divulgação, observamos o título: Baixos salários e sobrecargas de trabalho da enfermagem. Vale destacar nessa notícia que algumas instituições reduziram
salários dos trabalhadores na linha de frente, estando num período de linha de frente, o período que a sobrecarga de trabalho aumentou, os desafios aumentaram e o que aconteceu foram atrasos, né? Ainda acontece em algumas instituições, atrasos salariais e baixos salários que permanecem, né? Isso é uma problemática constante. E para refletir, segurança do paciente, expectativas versus realidade. Chamo a atenção para essa seguinte pergunta para refletirmos. A organização de saúde que você trabalha lhe proporciona condições de trabalho favoráveis para o cumprimento de cuidados seguros aos pacientes? E aí fica essa interrogação para vocês refletirem. A organização de saúde que vocês atuam, ela dá será que ela dá realmente essas condições para que você, como profissional, se contemple, consiga cumprir realmente as metas de segurança do paciente? Vale ressaltar essa reflexão. Vamos ao próximo slide. O trabalho em enfermagem. O trabalho em enfermagem é de intensa divisão social e técnica do trabalho. O trabalho é exercido predominantemente por mulheres. O trabalho é fragmentado. O trabalho é um trabalho que dá suporte aos demais profissionais de saúde, ou seja, vale destacar que são profissionais que, além das suas inúmeras atribuições, ele também dá suporte aos outros profissionais de saúde. O processo de trabalho que envolve instrumentos, finalidades, objetivos distintos entre as enfermeiras, técnicas de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E o campo profissional é invisível, tanto por fatores históricos e econômicos que mantêm este trabalho com baixo valor social, ou seja, sem reconhecimento. As possibilidades de erros em enfermagem. Destacamos aqui a fragilidade na formação, qualificação e capacitação, a ausência e falhas na educação permanente, as precárias condições de trabalho, o déficit de profissionais, especialmente de enfermeiros também, a carga horária exaustiva, o duplo vínculo empregatício e a baixa remuneração, a satisfação com o trabalho, a quantidade de profissionais e também quantidades de profissionais segundo o tipo de categoria, a proporção enfermagem-paciente. Então, todos aqui listados são situações que afetam a qualidade da prática da enfermagem e a segurança do paciente. O trabalho em equipe também afeta a excessiva jornada de trabalho, as lesões ocupacionais e a violência quanto profissional. Então, vale destacar que todas essas deficiências estruturais e nos processos de trabalho também predispõem ao erro,
e causa essa sobrecarga de trabalho à enfermagem. Então, vale o que podemos observar diante desses fatores, né? Que é fundamental que quando possamos analisar a ocorrência dos erros, a gente destacar as condições produtoras que levam aos profissionais cometerem o erro, que muitas das vezes isso ainda não é identificado pela instituição. Então, eu ressalto, eu chamo a atenção para isso, né? Que as instituições, elas devem começar a ter esse olhar, já deveria ter esse olhar, essa análise, essa abordagem, uma abordagem sistemática, e não olhar para o profissional para só apontar o erro e punir. Cabe a nós refletirmos diante dessa problemática, e essas situações favorecem a ocorrência de infrações legais, não apenas pela equipe de enfermagem, mas também pelo responsável técnico e pela instituição. Ou seja, quando ocorre o erro, uma gravidade, não só a equipe de enfermagem vai responder, né? Mas o responsável técnico também vai responder e responder pela aquela instituição. O que mais contribui para a precarização do trabalho na enfermagem? Destacamos aqui essa ilustração. A fonte dessa ilustração foi a partir de um estudo realizado sobre a precarização do trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem nos hospitais públicos da Bahia. Vamos destacar aqui que a falta de acesso a equipamentos e procedimentos, ritmo, funções e pausas desrespeitadas. Então, atenção aí, você, profissional que trabalha, que não tira seu descanso, nós sabemos que existem ainda organizações de saúde que o profissional não tira sua hora de almoço, embora ele seja obrigado a bater o ponto. Ele vai lá, bate o ponto para constar que tirou seu horário de almoço, mas que na teoria ele só foi lá, engoliu sua refeição e teve que voltar novamente do seu postinho de trabalho. Então, cabe nós repensar, né, que são situações que infelizmente ainda existem. O próximo é ambiente não saudável. O que seria esse ambiente não saudável? É um ambiente tóxico mesmo, no ambiente do trabalho, aquele ambiente de repressão, de profissionais que são descriminalizados, de profissionais que sofrem assédio verbal, assédio moral também, sofre violência verbal, corrigindo, são vítimas de violência verbal, assédio moral. Isso torna um ambiente desagradável, um ambiente não saudável. O acúmulo de vínculos empregatícios. A razão para esse acúmulo de vínculos é a baixa remuneração, né, que a necessidade leva com que os profissionais busquem por outros vínculos para poder, então, tentar sobreviver com tão pouco, com baixa remuneração. A redução do tempo do descanso, como eu já citei aqui, né? A redução do tempo de descanso, que nem sempre os profissionais tiram o descanso como realmente tem que ser, né?
o descarte dos direitos trabalhistas, ou seja, nem todas as instituições, né, respeitam os direitos trabalhistas, o direito a férias, aos profissionais receberem férias, como devem receber, o salário em dias, muitas delas também atrasam os salários, né? Isso vale, destaco isso aqui porque durante o período de pandemia, profissionais na linha de frente atuaram, passando 1 mês, 2 ou até 3 meses sem recebendo salários atrasados. As considerações finais. O importante dessas reflexões é ressaltar a visibilidade para o problema de forma a evidenciar sua complexidade e as estratégias para a prevenção de futuros erros na assistência e, consequentemente, desfechos desfavoráveis para os pacientes e familiares. Ou seja, o ambiente hospitalar é um ambiente frágil, inseguro, totalmente sujeito a acontecer erros. E vale destacar que devemos levar em consideração a complexidade que existem nas organizações, nessas organizações que nem sempre são vistas e que o profissional, muitas das vezes, ele é cobrado por ele não poder errar de hipótese alguma e que ele nem sempre é visto como um ser humano, que o humano é sujeito a falhas, é sujeito a erro. Ele é visto, é romantizado como o super-herói, o anjo que salva vidas, mas que o anjo que salva vidas não pode errar. Nem sempre ele é visto como humano, que ele é humano e errar é humano e que ele está sujeito a cometer erros. Então, diante das condições de trabalho, essas condições de trabalho impedem que profissionais exerçam a enfermagem que idealizam. A enfermagem que você se sente realizado em promover cuidados seguros quando tem todo o suporte ao seu favor. Essa visibilidade não deve nunca seguir para um lado negativo de interpretação, nem ao menos punitivo, né? Que seja aprendendo com os erros, né? Utilizar a abordagem de um modo não punitivo e que aprenda com os erros, tendo em vista que profissionais, assim como os problemas com a segurança do paciente, devem ser compreendidos de acordo com o seu nível de complexidade. Portanto, há que se pensar em melhorar as condições de trabalho, como a carga horária e déficits na força de trabalho, além das condições associadas à gestão dos serviços de saúde, que em alguns casos estão relacionadas ao desenvolvimento político dos profissionais de enfermagem que empenham árduas lutas por melhores condições de trabalho, com vistas a garantir cuidados seguros e de qualidade. Então, fica essa análise, né, para poder enxergar que somos profissionais, temos nosso potencial, temos nossa força de vontade para exercer cuidados seguros, mas que nós precisamos que as organizações de saúde nos dê condições para que possamos promover os cuidados seguros. Não basta só
educação permanente, qualificar, capacitar. É preciso organizar o cenário de acordo com as condições adequadas de trabalho. É preciso que haja o respeito, que as normas também sejam respeitadas de acordo com o direito do trabalhador, de acordo com a saúde ocupacional do trabalhador. Cabe aqui a nossa última pergunta de reflexão: como a precarização do trabalho nas organizações de saúde pode afetar na segurança do paciente? Então, está aqui para refletirmos, né? Que evidentemente fica impossível os profissionais tentar dar, por mais que dê o máximo de si, fica impossível prestar os cuidados conforme as normas de segurança do paciente diante de um cenário de trabalho precarizado. Por fim, finalizam com essa frase de James Hansen: a falibilidade é uma condição humana. Nós não podemos mudar esta condição humana. Nós podemos mudar as condições nas quais os seres humanos trabalham. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.